Olá, está no ar mais um Câmara em Ação. O jornal que mostra aos cidadãos a atuação dos vereadores de Aracaju. Reveja as principais manchetes do programa desta semana. Violência nas escolas é tema do discurso de Valdir Santos. Ivaldo quer reforma na feira do Augusto Franco. O Câmara em Ação especial de sábado começa agora. O vereador Valdir Santos falou sobre a violência nas escolas. O parlamentar citou o caso de uma menina que esfaqueou a colega dentro de uma escola em São Cristóvão. E já que eu já estava com o pensamento de falar nesta tribuna a respeito da violência nas escolas que tem ocorrido no dia a dia em Aracaju, e agora, nesta última sexta-feira, em um colégio no município de São Cristóvão, uma garota de 14 anos esfaqueou a outra. E a gente precisa se preocupar para que esse tipo de violência não venha para as escolas municipais do nosso município de Aracaju, nem para as escolas privadas do estado e do município. Então é preciso que a polícia que fica nas escolas, o pelotão escolar, comece a fazer blitz. Haja visto que garota com 14 anos esfaquear uma outra, mesmo no município de Aracaju, isso é coisa para que a própria polícia e os pais em casa comecem a conversar com os seus próprios filhos. O vereador Ivaldo José voltou a solicitar da Prefeitura de Aracaju a reforma da Feira do Mercado do Conjunto Augusto Franco. Eu encaminhei ofícios ao prefeito e obtive resposta da secretária Carla Trindade, nobre vereadora, que agora está secretária, e ela me respondeu que o projeto está pronto, estava na busca dos recursos para a reforma do mercado da feira do Augusto Franco. Pois bem, mas os feirantes e consumidores têm pressa. A cada dia que passa, com a chuva, colega Bertolino, que vem, vai destruindo cada vez mais aquele mercado, que tem um fluxo muito grande de consumidores e de feirantes, principalmente nas quartas-feiras e aos domingos, quando são realizadas as maiores feiras livres do eixo sul da capital sergipana. Aquele mercado atende consumidores do próprio Conjunto Augusto Franco, que é quase uma cidade, do Orlando Dantas, da área de expansão. A gente pede à equipe do prefeito, a equipe técnica, para que priorize a reforma do mercado da feira do Conjunto Augusto Franco, que, segundo a informação da secretária Carla Trindade, será um modelo para os demais mercados de feira de Aracaju. O vereador Bertolino Menezes explicou o projeto de lei de sua autoria, que prevê a prevenção do glaucoma na cidade de Aracaju. Informações extraídas de relatórios divulgados pelo Ministério da Saúde, os diversos tipos de glaucoma representam a segunda causa de cegueira no mundo e a terceira no Brasil, acarretando grandes prejuízos individuais, sociais e econômicos. Estimamos que cerca de 900 mil brasileiros são acometidos pela doença. O termo glaucoma se refere a um grupo de doenças caracterizadas por uma lesão no nervo óptico, causada principalmente por pressão ocular alta devido ao bloqueio de fluido no interior do olho, revelando-se uma doença ocular séria e progressiva, que, deixada sem tratamento, pode levar o indivíduo fatalmente à cegueira. O glaucoma representa um dos problemas mais significativos no campo da saúde pública e afeta mais comumente pessoas acima de 40 anos e incide mais frequentemente em mulheres do que em homens. Existem vários tipos de glaucoma. O crônico, que é o mais frequente, e tem como fatores de risco histórico familiar, idade acima de 40 anos, diabetes e miopia. O agudo, cujos fatores de risco são a idade avançada, histórico familiar e o uso de determinados medicamentos. É certo que a maioria dos casos, o portador do glaucoma não percebe os sinais ou sintomas até que a doença chegue a um estágio avançado. O vereador Jailton Santana informou que vai retirar de pauta 2 projetos de lei de sua autoria em relação aos taxistas de Aracaju. Atendendo à reivindicação dos taxistas e dos colegas vereadores de Aracaju, porque afinal de contas o projeto, na medida que foi aprovado pelos 10 vereadores que votaram favoráveis, o projeto passou a ser também desses 10 vereadores e não tão somente do vereador Jailton Santana. Entendendo que nós temos o papel aqui de auxiliar o executivo, de criar leis, e esse é o nosso objetivo, de fazer com que os taxistas tenham o seu direito garantido,
nós vamos retirar os 2 projetos de pauta. Eu poderia muito estar aqui fazendo política, mas não é o meu papel fazer política aqui na casa. O meu papel, a exemplo dos colegas vereadores, é de realizar o trabalho auxiliando o Executivo, criando as leis, fiscalizando o Executivo. Então, nós, atendendo ao pedido dos taxistas, atendendo também aos colegas vereadores, que inclusive votaram favoráveis ao nosso projeto, e aqui estão os vereadores que, na maior parte, votaram favoráveis, à exceção de Bertolini, que não estava na casa, o vereador Magal, que se absteve da votação, os demais vereadores, todos eles, e a vereadora Rosângela, que não estava no plenário no dia da votação, mas os demais votaram favoráveis e assinaram, inclusive, o nosso projeto. O vereador Emanuel Nascimento utilizou a tribuna para agradecer o apoio do senador Valadares no empenho para a votação da PEC e dos vereadores. Mas ocupa esse espaço, meus companheiros vereadores, para fazer reconhecimento e comentário sobre um senador da República. Estou falando aqui, não estou falando de campanha política, estou falando do comportamento de um senador da República. Quando a gente entrava na sala de um senador para conversar sobre aquela emenda que prejudicava a comunidade, que prejudicava o parlamento e que prejudicava a democracia, porque desequilibraria mais ainda a relação poder executivo e poder legislativo. A gente ficava ali pedindo e eles depois entravam no gabinete do senador para pressionar, porque eles queriam que fosse aprovado do jeito que estava. E do jeito que estava não beneficiava nem eles, os suplentes, porque não ia ter recurso para pagar o salário daqueles vereadores. Mas mesmo assim nós fomos lá trabalhar, mobilizamos todos, e aí foi onde apareceu o Valadares, aí onde apareceu o senador que nos ouviu, que colocou seu gabinete à nossa disposição, que colocou sua casa à nossa disposição, que nos ouviu, que ficou junto com a gente, e ouviu todos os vereadores do Brasil, porque criamos, inclusive, um Fórum Nacional do Presidente de Câmara, e levamos a companheira Luzia de Minas Gerais, que elegemos aqui em Aracaju, para conversar com o senador Valadares. E o senador Valadares, em nenhum momento, se recusou de ouvir os vereadores. E aí, nós, juntamente com o senador, uma emenda que nós, juntamente com o senador, apresentamos, ele levou para o Senado, para discussão, para a Comissão de Justiça, e na hora dos senadores escolher entre o parecer, o relator de Walter Pereira, e o parecer do senador Valadares, todo o Senado Federal ficou a favor do senador Valadares. O líder da bancada do prefeito na Câmara de Aracaju, o vereador Elber Batalha Filho, utilizou a tribuna para informar a não veracidade dos boatos sobre que a prefeitura deixaria de pagar o aluguel dos moradores do residencial Costa do Sol, na zona de expansão, devido às chuvas que ocorreram no início do ano. Pessoalmente, após a reunião com os taxistas, permaneci com o prefeito Edivaldo Nogueira, relatei a ele a existência desse boato, ele de imediato contactou a Secretaria de Ação Social e determinou que nenhuma dessas situações fosse suspensa até a conclusão da obra, como tinha sido o anterior compromisso firmado com a administração e a população residencial Costa do Sol. Vereador, conceda a parte, vereador. Seu André, daqui a pouco, vereador. Seu André, presidente da Associação dos Moradores, promoveu uma reunião com os moradores do Costa do Sol, já passou essa posição do prefeito, que, na verdade, reafirma o que ele havia se comprometido anteriormente e mantém claramente o compromisso de que essa administração fez e realiza essa questão dos aluguéis, não por determinação judicial, mas sim por vontade política e por compromisso com a população daquele residencial. E o Câmara em Ação de hoje vai ficando por aqui. Assista às sessões da Câmara de Vereadores ao vivo, através do site www.câmaradearacaju.com.br e também pela rádio Liberdade AM, das 9 ao meio-dia. Tenham todos um excelente fim de semana e até o próximo programa. Até lá!